Olá! Sejam bem-vindas ao Café da Fer de férias, né? Estamos em um novo horário. Tá mais para um chá da tarde ou um happy hour da Fer. Enfim, hoje a gente vai falar sobre criança que bate, que foi um dos assuntos que ficou pendentes da semana passada na nossa enquete e que sempre que eu abro caixinha surge: o que fazer? Meu filho está batendo, meu filho está agressivo, meu filho foi mordido. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Lembrando que quem tá aqui pode ir compartilhando e conversando e perguntando aqui nos comentários, que eu sempre dou uma olhadinha, sempre dou uma conferida para responder vocês. E quem também gosta pode compartilhar nos stories de vocês e me marcar, que eu adoro ver as minhas caras. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre criança que bate. E antes da gente falar exatamente o que fazer quando a criança está batendo, a gente precisa entender por que ela está batendo, né? Por que a criança está batendo mesmo sabendo que não pode bater? Porque muitas vezes eles sabem, eles repetem, eles dizem que saber que não pode bater e quando a gente vê, eles estão lá batendo e sendo agressivos, né? Então, para quem perdeu a última live, né, eu dei uma super aula de neurociência, então eu vou dar uma resumida aqui só para quem não pegar o fio da meada, mas essa live que eu acabei de falar tá lá no feed, então assistam, porque foi uma super aula mesmo. A gente precisa entender o quê? Que está ele, o nosso cerebolino, nosso cérebro. Aqui é aqui, e essa parte aqui é aqui na frente, o nosso córtex. Aqui embaixo é o nosso cérebro primitivo, né? É o responsável pelas nossas emoções, onde fica o nosso sistema límbico, a nossa amígdala, e a resposta dele é luta ou fuga ou paralisação. Então imaginem que a gente está no meio de uma selva e aparece um leão, né? O que a gente faz? A gente vai parar e pensar assim: puxa vida, um leão, quais são as minhas opções aqui? O que eu vou fazer? Não vamos fazer isso, né? Que nesse pensar o leão já comeu a gente. No nosso luta ou fuga, ou a gente luta ou a gente foge, né? O nosso cérebro manda informações pro nosso corpo pra mandar sangue pras pernas, dilatar a pupila, dar no pé ou lutar, né? E algumas pessoas paralisam. Trazendo isso pros dias de hoje, porque a gente não encontra com leão, né, na rua, por aí, é quando a gente passa por um assalto ou por uma situação, assim, de perigo, né? Em que o nosso cérebro primitivo é acionado. E isso acontece nas crianças. Na hora que elas ficam frustradas, na hora que elas ficam com raiva, né? Seja porque a gente deu um não, seja porque elas estavam tentando fazer alguma coisa e não conseguiram, né? Seja porque elas queriam a bendita do sorvete ali e agora é hora do almoço, ou sei lá, a gente às vezes nem sabe por que elas estão bravas, né? Porque elas simplesmente explodem e a gente fica assim: meu Deus, o que tá acontecendo? É esse cérebro primitivo aqui, ó, esse andar de baixo acionado, né? E como eu já disse, a resposta é luta ou fuga. Então, na hora que eles ficam com raiva, na hora que eles ficam frustrados, automaticamente eles expressam dessa maneira, né? Por isso que eu gosto de dizer que quando eles estão com raiva, eles são a raiva, né? A gente até costuma falar assim: meu Deus, quando ele tá com raiva, ele fica com uma força e ele fica de um jeito que ninguém consegue segurar, ninguém consegue conter a criança, e ele fica muito forte, né? Às vezes a criança já é grande, a gente não consegue segurar a criança no colo, porque é esse cérebro aqui ativadíssimo, luta ou fuga, né? E onde que fica, então, essa habilidade da criança pegar a raiva que ela está sentindo e controlar essa raiva e não bater? E controlar essa raiva e não jogar os brinquedos? E controlar essa raiva e não bater a própria cabeça na parede, né? É aqui na frente, no nosso córtex frontal, né? Aqui que fica a habilidade da criança de regular as emoções, de pegar o que ela tá sentindo e regular a forma que ela vai expressar o que ela tá sentindo, certo? E essa habilidade aqui, né, essa conexão desse cérebro de baixo pro cérebro de cima, nas crianças pequenas, não existe. É muito escasso, é muito primitivo, é muito difícil, né? E aí que entra o nosso papel, né, enquanto pais, enquanto cérebros maduros dessa relação, ajudar eles a conectarem esse andar de baixo, né, o nosso cérebro primitivo, com o nosso cérebro racional, com o córtex frontal aqui.
E essa é a parte difícil, né? Porque vamos combinar que nem nós conseguimos fazer isso com muita habilidade, não é mesmo? Quem aí nunca ficou com raiva e gritou? Ou ficou com raiva e bateu uma porta? Ou fez uma birra, né? Estamos todos juntos aí. Vocês estão me acompanhando? Vão me falando aí, gente, porque eu fico falando aqui, vou falando e se alguém ficar com dúvida e não fizer sentido, eu não vou saber. Preciso que vocês estejam aqui me acompanhando. Então tá, né? Então a gente entendeu que é daí que vem, né, a raiva. E aí, uma vez que a gente entende que a criança pequena não tem, né, essa capacidade de conectar o andar de baixo com o andar de cima e que a gente que vai ter que ajudar ela a fazer isso por ela, a gente começa a entender que o que ela faz, ela não faz porque ela quer, porque ela decidiu fazer e porque ela tá afim, né? Ela faz porque é a única coisa que ela sabe fazer, né? Todo comportamento é uma comunicação. Então, a criança está comunicando algo. Por mais que não faça sentido ou que para nós seja exagero, ela está comunicando algo de que ela precisa, né? E sentir raiva, sentir frustração, sentir ódio, não tem problema. É um sentimento normal. Todo mundo sente. Eu sinto raiva, você sente raiva. O que é diferente é que a gente precisa aprender a como expressar essa raiva de uma maneira que não seja ferindo o outro, quebrando as coisas ou ferindo a si mesmo, né? E a gente não pode guardar a raiva, né? O bom é que as crianças colocam pra fora o que elas estão sentindo e isso é importantíssimo, né? Colocar para fora, né? Guardar, internalizar não é bom, né? A gente só precisa mostrar pra eles como eles colocam isso pra fora. E aí é que entra o nosso trabalho. Então, entendemos como funciona o cérebro, entendemos de onde está vindo essa raiva e onde a gente... Opa, pulou aqui. Onde a gente precisa agir, né? Ajudar aqui nessa conexão. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Como que a gente vai, então, construir, né, esse aprendizado? E eu digo construir porque a criança só é capaz de acessar, né, esse córtex frontal aqui, a parte racional do nosso cérebro, onde a gente consegue regular as emoções, fazer boas escolhas, antecipar as consequências, controlar os impulsos, que é o mais importante nesse processo aqui, porque ela sente e aí ela faz e só depois ela percebe que ela fez, né, o controlar o impulso aqui no córtex frontal. Isso começa com 4 anos e termina lá pros 25, 26, 30 anos. Sim, desesperador, né? Prova disso é nós aqui com 30 anos na cara, perdendo a paciência e gritando com a criança. Porque a gente não foi ensinado isso desde pequeno, né? Então, é um trabalho em construção, né? A gente vai ter que repetir, para que essa via aqui, nessa trilha neural, seja consolidada. E o jeito mais fácil de fazer isso, né, é sendo exemplo, né? Sendo exemplo de como a gente lida com a nossa raiva, de como a gente lida com a nossa frustração, o que a gente faz para se acalmar, porque assim as crianças vão modelando, né? Porque as crianças, elas aprendem mais com o que elas veem do que com o que elas ouvem, certo? Então vamos lá, né? Já sabemos por que a criança tá com raiva e o que leva ela a bater, né? Quando ela tá com raiva, vem essa emoção, o corpo dela é inundado por hormônios, né? E não é que ela está batendo em você porque ela te odeia. Ela está batendo em você porque, por acaso, você era a pessoa que estava ali na frente dela e ela mal consegue controlar os próprios movimentos do corpo, quem dirá o que ela está sentindo. Então, às vezes é você que está ali na frente, às vezes era o controle que estava ali na frente, às vezes é um amigo que está ali na frente, né? A emoção vem, a raiva vem, ela põe pra fora e ela não consegue controlar esse impulso dos braços, ela não consegue controlar esse impulso do corpo dela e aí ela se expressa e comunica o que ela tá sentindo dessa maneira. A gente vai deixar então a criança bater e fazer isso porque é uma comunicação e ela não tem controle e ela precisa fazer? Não. Porque se a gente não intervir, se a gente não ensinar novas formas de se comunicar, né, de comunicar a raiva, de expressar a raiva de uma maneira aceitável, ela não vai ter ferramentas, ela não vai ter repertório para fazer essa conexão aqui na hora que ela estiver pronta, né? Não é uma chave que vira lá com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, que ela é capaz de controlar os impulsos, ela vai assoprar a vela e aí ela, opa,
agora ela já sabe controlar a raiva dela. Não, porque se fosse assim a gente sabia controlar a nossa, né? Não é, ela precisa de repertório, ela precisa de ferramentas, e é isso que a gente, enquanto pais e adultos, a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Lembre-se dos 2 passos. A gente acolhe no caos e educa na calma. Acolhe no caos e educa na calma. Acolhe no caos e educa na calma. Então, na hora que a criança está com raiva, expressando a raiva dela, a gente vai acolher. E acolher o sentimento não quer dizer ceder ao comportamento. Então, a gente vai acolher e vai mostrar o limite, que é bater, não pode. E a gente precisa ser firme ao falar isso. A gente precisa ser firme e constante a colocar esse limite. A gente não vai deixar a criança bater em ninguém. A gente não vai deixar a criança se machucar ou quebrar as coisas. Esse é um limite. Ele precisa ser colocado com firmeza, né? Acolhe no caos. Acolhe o sentimento. Eu entendo que você esteja com raiva. E bater não pode. Bater não pode, né? E a gente não pode parar aí, porque se a gente para aí só no acolhimento, coloca que bater não pode, não pode. Primeiro, o que eu posso então? Se eu não posso bater, o que eu posso fazer? Né? Para expressar a raiva que eu tô sentindo, para expressar a frustração que eu estou sentindo, né? Porque eu não posso guardar. Então, como que eu posso expressar isso? Né? Se a gente ficar só no acolhimento e não passar pro educar na calma, que é o nosso segundo passo, como que ela vai ter repertório, como que ela vai ter ferramentas para que isso não se repita novamente, certo? Percebem que a gente não pode ficar ali só no acolhimento, que é o que eu digo para vocês sempre, né? A gente precisa acolher e depois passar pro segundo passo, educar na calma. Então, assim, existem ferramentas para a gente acolher e ajudar a criança a se acalmar, pro cérebro frontal aqui, o córtex frontal, tá ligado novamente para a gente conseguir ensinar, para que tenha aprendizado. Então, a gente vai acolher a criança e acalmar a criança. E aí, assim que ela acalmar, a gente retorna no aprendizado, no educar na calma, certo? Então, vamos lá. Quando a gente acolhe no caos, é a gente colocar o limite, né? E validar o que ela tá sentindo. Eu entendo que você esteja com raiva e bater não pode, né? Às vezes, a criança tá com muita raiva, né? E aí a gente pode dar espaço para essa criança se acalmar, né? Desde que ela não esteja machucando ninguém, desde que ela não esteja batendo em ninguém e desde que ela não esteja quebrando nada. No caso aqui, estamos falando da criança que está batendo. Então, a gente vai conter essa criança, né? Segurando pelo bracinho, segurando a mãozinha dela e falar que bater não pode, né? A gente vai segurar. Porque senão ela vai continuar batendo. Tem criança que quando você oferece um abraço, ela já para. Tem criança que quando você vem e abraça ela por trás, o abraço libera ocitocina, então ela dá uma acalmada também, né? E por que por trás? Porque a chance dela de machucar são menor. Mas você precisa testar, porque tem crianças que ao fazer isso se acalmam e tem crianças que ao fazer isso ficam mais nervosas ainda. Tá? Então não adianta a gente ali na hora do caos, da raiva da criança, querer dar sermão, querer dar palestrinha, querer falar o que ela pode fazer. Olha, você tá com raiva, então que tal você bater nessa almofada? Se você nunca ensinou isso pra ela, né? Então assim, vamos acolher no caos e colocar o limite. Bater não pode, morder não pode, né? Eu vi uma mãe perguntando aí, cuspir não pode, né? Ok. E aí, quando ela estiver calma novamente, a gente vai passar para o segundo passo, né? Que é educar na calma. E aí, nesse segundo passo, a gente vai dar ferramentas também para essa criança ter opções numa próxima vez, né? Eu tô falando aqui com vocês de um jeito como se vocês nunca tivessem ensinado nada para a criança. Então, da próxima vez que a criança, né, vocês façam isso, e no segundo vocês usam as ferramentas para educar na calma. E o que é educar na calma nesse caso? A gente precisa dar ferramentas para essa criança de autorregulação, para que ela consiga, com o tempo, né, aprender a regular essas próprias emoções e aprenda a expressar o que ela está sentindo de maneiras adequadas. Então, o que a gente pode dar, né? Tem um cantinho da calma, que é um espaço seguro dentro de casa, em que traga calma e que a criança consiga se acalmar na hora da raiva, para ela ligar de novo aqui o cérebro frontal e aí então a gente conversar depois. Tem a roda de escolhas da raiva,
que é uma roda, como se fosse uma pizza dividida em fatias. E cada fatia tem uma opção do que ela pode fazer na hora que ela está com raiva. Isso a gente constrói junto com a criança. E aí a gente coloca exatamente isso, Luana. Gritar no travesseiro, socar o travesseiro, amassar a massinha, rasgar papel, pedir um abraço, contar até 10, respirar, dar uma volta, pular, dançar, né? A gente tem que construir junto com a criança coisas que ela acha que vai ajudar ela, né? Porque que nem... Tem pessoas que gritam no travesseiro e conseguem se acalmar, passa aquela raiva. Tem pessoas que ficam com mais raiva. Tem pessoas que respiram e se acalmam. Tem pessoas que ficam mais pé da vida se alguém mandar elas respirarem, né? Então, assim, são opções que a gente tem que ir testando, porque cada pessoa é de um jeito. E as crianças também, né? E aí, nesse momento de educar na calma, a gente vai criar esse repertório e criar ferramentas para ajudar eles na hora do caos. Porque em uma próxima vez, na hora que a criança estiver com raiva, você vai lá acolher e falar, tô vendo que você tá com raiva. Será que ir pro cantinho da calma te ajuda? Será que a roda de escolhas, né, da raiva vai te ajudar agora? Né? Vamos ver o que a gente pode fazer ao invés de bater? Porque aí, nesse momento, talvez você consiga resgatar ela, né? E ela já começa a focar em soluções. Mas, se você nunca ensinou pra ela isso em um momento de calma e conexão, não vai adiantar na hora da raiva você dar essa palestrinha aí pra ela, né? Mas, vamos, né, introduzindo isso. Vou fazer uma pausa aqui que tá vindo umas perguntas. Vamos ver. Ainda tem dificuldade como acolher uma criança que está gritando e batendo. Devo segurar a mão para não bater, mas ele é forte. Sim, Luciana, né? Tem que segurar a mãozinha, tem que segurar. Fala assim, bater não pode. Se tiver difícil de segurar, porque a criança é forte, que nem eu falei, ela vem com uma força extra aí, porque ela tá no modo luta ou fuga, o que ajuda às vezes é falar assim, olha, eu estou vendo que você tá bravo e eu não aceito que me machuquem. E eu saio. Eu saio mesmo de perto, né? Eu falo assim, ó, tô vendo que você tá bravo, tá tudo bem, você tá bravo, e eu tô vendo, e eu não quero me machucar, eu não quero que você me machuque, então eu vou lá na cozinha beber uma água, depois eu volto. Eu vou trazer uma água pra você. E eu saio e deixo a criança lá, porque eu conheço a minha criança e eu sei que ele não vai bater a própria cabeça na parede, né? Então, assim, dá pra eu sair tranquila, porque eu sei que ele não vai se machucar, entendeu? Nessa hora, não adianta a gente querer ficar educando, a gente querer ensinar. Ah, mas se eu não ensinar na hora, ele vai achar que ele pode fazer o que ele quer. Não, eu coloquei o limite. Eu falei pra ele que esse é o meu limite, né? Eu não vou ficar aqui apanhando, entendeu? Eu vou lá, me acalmo, você se acalma e aí a gente conversa. Mas precisa retornar e fazer o passo 2, porque senão a gente só acolhe, só valida, né? Dá o limite ali de que eu não aceito apanhar, mas depois a gente não ensina pra criança o que ela pode fazer. Pra que numa próxima vez ela tenha opções, entende? Executar esses exercícios da conversa por quanto tempo? Porque já fiz isso, conversei, expliquei como ela se acalmar, porém em outra ocasião parece que ela esquece o que conversamos e ela não faz o combinado. Qual que é a idade, Rafa? E aí aqui, antes, independente da idade que você vai me explicar aqui, eu vou te falar uma coisa. As crianças precisam de consistência e repetição, né? Que nem eu falei. O córtex frontal aqui, que é o lugar onde regula essas emoções, onde pega o que a gente ensinou e toma boas decisões, né? Faz boas escolhas, controla os impulsos, começa com 4 anos, mas termina com 25, 26, 28, 30, né? Controlar os impulsos em si começa com 5, 6 anos. Ou seja, uma criança que por mais que ela fale, eu sei que não pode bater, eu prometo que eu não vou bater, eu juro juradinho que eu não vou bater. Na hora que ela tá com raiva, que o cérebro primitivo foi ativado, ela tá ali no modo luta ou fuga, né? Naquele cérebro primitivo. Ela só percebe que ela bateu depois que ela bateu. É tipo assim, eu sei que eu não vou bater, não posso bater. Aí vem a raiva, ela fica com raiva, ela vai lá e bate. E aí depois que ela bate, cai uma bigorna na cabeça dela. Aí ela, puta que pariu, fiz merda. Eu não podia bater e eu bati.
E aí ela percebe o erro que ela cometeu. Só que ela só percebe depois. Ela não consegue perceber antes para controlar a ação. Por isso que você conversa, explica e aí ela esquece, né? Não é que ela esquece, é que ela não consegue controlar, né? E aí a gente precisa sempre estar, né, em cima. Então, assim, se você sabe que em determinadas situações ela sempre reage de uma forma agressiva, de uma forma com raiva, você já vai dar o não, você já vai dar aquela notícia pra ela, sabendo que ela vai reagir de maneira agressiva, já, né, esperando como que você vai lidar, né? Então, assim, eu já sei que ela bate todas as vezes que eu faço isso, então eu já vou, né, dar aquele lembrete, né? Já vou estar pronta ali pra conter, pra que ela não bata, pra eu prevenir, entendeu? Exatamente, 3 anos e meio, olha aqui, ó, começa com 4 anos, e não é que apaga uma vela e bum, agora a criança começa a controlar os impulsos dela, não, né? Até porque, me digam vocês aí, vocês conseguem controlar todos os impulsos de vocês? Vocês conseguem não gritar com a criança, não empurrar a criança às vezes, não dar aquela chacoalhada, não ficar nervosa, ser o Buda, né, um monge tibetano, porque vocês são controle total de si mesmas? Se alguém conseguir fazer isso aí, por favor, entre em contato comigo, porque você vai ficar rica. Tô pronta pra te agenciar. Ela tem 3 anos e já tentamos até a base troca de coisas, mas daí, tipo, não vale porque a gente dá o que promete, mas ela volta a fazer o que não deve. É óbvio que não vai funcionar, né? Porque, gente, ó, por que não vai funcionar? Porque acabei de te falar, ela promete, jura, juradinho, mas ela não consegue controlar. E aí pensa no mecanismo de frustração que você tá criando, porque ela jura que não vai fazer, e aí ela faz, e aí depois ela se sente culpada, envergonhada, porque se vocês cumpriram a parte de vocês, ela não cumpriu a dela, e muitas vezes você, o adulto, vai pontuar, fala assim, você prometeu e não fez, você combina e não faz, né? A gente joga ainda mais uma carga, sendo que é uma coisa fisiológica, não é controle dela, né? E a gente precisa ajudar eles a integrar o cérebro de baixo com o cérebro de cima, a controlar essas emoções, a usar as ferramentas que nós temos que dar, ser o exemplo, né? E aí a gente fica, às vezes, punindo a criança, porque se você combina uma coisa com ela, que ia trocar alguma coisa com ela, e ela não consegue, porque ela não tem habilidades neurológicas e estruturais para isso, a gente acaba punindo a criança, né? Porque se ela não conseguiu, ela não vai ganhar, e então ela vai ser punida por aquilo, né? E aí, se eu sou punida por isso e eu não consigo e eu nunca consigo, como que essa criança tá se sentindo bem, encorajada? Como tá a autoestima dela, a autoconfiança? Percebe que vai virando uma bola de neve? Perco todo o controle, não consigo me controlar. Quem dirá eles, né? Exatamente. Nossa, eu acabei de perceber que acolho, mas depois não explico na hora da calma. Exatamente, Luana. Eu venho falando isso, martelando isso nos stories e nas lives, que é ótimo que com, né, o boom de informação que a gente tem hoje nos stories, no Instagram, cursos e tudo mais, a gente tá super consciente de que é importante validar os sentimentos da criança, que é importante acolher, que a gente não pode ficar reprimindo o que eles sentem, né? Eu já vejo esse nível de consciência muito grande entre os pais. Mas a gente precisa ir além do acolhimento. Porque se a gente só acolhe, a criança vai continuar repetindo, porque ela não sabe o que fazer depois, ela não sabe o que ela pode fazer, ela não sabe como agir diferente, ela não sabe o que a gente espera que ela faça, o que é aceitável que ela faça dentro, obviamente, né, do que ela é capaz e das expectativas aí, né, estarem ajustadas com a idade dessa criança. Mas a gente precisa ir pro segundo passo, por isso que é acolhe no caos. Não dá para educar no caos, tem que acolher no caos. E o segundo passo é a gente educar na calma, né? Voltar depois do que o cérebro relaxa e está pronto para aprender,
para ensinar, né? A gente não pode acolher no caos, aliás, a gente não pode educar no caos, porque todo aprendizado tá atrelado a uma emoção que ele carrega. No caos, gente, não tem. Vai entrar por um ouvido e sai pelo outro, não é porque a criança é mal educada, né? Tipo, ai, ele tem um temperamento forte, personalidade forte. Não é, porque no caos, tipo, nem eu escuto. E outra, se a criança tá no caos ali, batendo, muito provavelmente a gente também tá no caos. E se a gente tá no caos e a gente tenta educar no caos, a gente vai bater de frente, vai ter uma disputa de poder, a gente vai falar coisas que a gente não queria, a gente vai agir no impulso e fazer coisas também que a gente não queria e a criança não vai aprender nada. Então, todos precisam estar com cérebros calmos e relaxados pra gente educar na calma. Certo? Isso aí, Luana, vencemos. Se eu conseguir fazer uma pessoa hoje já refletir, fazer diferente, já valeu a pena. Roda de escolhas. É possível colocar outras habilidades e não só a canalização correta da raiva? Como assim outras habilidades, Suelen? Não entendi. Tem a roda da raiva, que é uma roda específica com ferramentas para raiva, né? Para tipo, como eu vou expressar a minha raiva. E tem a roda de escolhas, que pode ser a mesma coisa, né? Só que você coloca outras coisas como, sei lá, tá tendo muitos conflitos entre irmãos. Então você coloca lá opções de conversar, de dividir brinquedos, de usar um cronômetro, de, né, consertar os erros, de compartilhar, né, de pegar e fazer outra coisa. Então, assim, depende do que tá rolando aí, do que você precisa. Franciele, 4 anos, tem um ano que passo por isso, dou ferramentas pra ele, mas sem muito efeito. Mas como que você tá dando essas ferramentas? Quando que você tá ensinando essas ferramentas? Com que frequência ele treina essas ferramentas, né? Porque às vezes a gente dá várias ferramentas e não põe em prática nenhuma. Ou às vezes a gente fica insistindo numa ferramenta e para aquela criança não funciona. A gente tem que mudar a estratégia, mudar a abordagem, né? E mais do que isso, como você lida com a sua raiva? O que você faz na hora que você tá nervosa, que você tá com raiva? Porque muitas vezes a gente quer que eles se afastem, que eles vão respirar, que eles vão pro cantinho do pensamento, que eles bebam uma água e se acalmem. E a gente não faz isso na hora que a gente tá raiva, né? A gente não sabe nem comunicar a nossa raiva. A gente briga com o nosso marido e ao invés de a gente ir lá conversar com o nosso marido sobre, a gente sai batendo gaveta, a gente sai batendo o pé, a gente sai fechando a porta. Então, assim, eles percebem muito mais com o que eles veem e aprendem mais com o que eles veem do que com o que eles ouvem. Então, como que tá aí, né, a comunicação sua também com as outras pessoas? Minha filha já me machucou e na hora eu falei, poxa, machucou a mamãe. Ela ficou mais chateada ainda e começou a chorar. Senti que fiz errado. Como fazer pra falar que a criança machucou alguém? Olha, Natália, o importante é a gente não jogar na criança, né, a nossa raiva. Então, por exemplo, assim, quando a gente está com raiva, a gente não pode sair e falar que vai beber uma água porque a gente tá de saco cheio, não aguenta mais olhar pra criança, não aguento mais olhar pra sua cara. E sair, né, o que eu sinto é meu. Então, ó, eu estou nervosa e se eu continuar aqui, eu não vou conseguir falar de maneira gentil. E aí a gente sai. Bebe uma água, se acalma, né, conecta o nosso cérebro de novo e volta. Nesse caso, a criança te machucou, né? Então, você precisa falar pra ela que ela te machucou. Que é o caso que eu falei. Olha, você me machucou. Eu não gosto de ficar perto de quem me... Eu não aceito que me machuquem. Então, eu vou ali até que você se acalme, eu me acalme e aí eu volto, né? Então, assim, ela ficou chateada? Ficou, né? Mas ela te machucou, né? Então, se você não jogou mais culpa e vergonha em cima e só descreveu o que aconteceu para ela perceber, né, que ali tá o limite entre o meu corpo e o seu corpo, é nessas interações que ela vai aprendendo também, né? Então, é um fato, né? Olha, às vezes, por exemplo, se não fosse com você, fosse com um amiguinho, você fala assim, olha, você machucou o amiguinho, né? Talvez você não queria machucar o amiguinho, mas você machucou, né? Como que a gente vai consertar o que a gente fez?
né? Será que ele precisa de um abraço? Será que ele precisa de um gelo? Vamos lá perguntar, né? Porque isso é o pedir desculpas. Simples assim. Ó, gente, tem o cantinho da calma, que é um espaço na casa seguro, com coisas legais, que a criança cria junto, para que ela vá lá se acalmar, né? Para depois a gente passar para o segundo passo, que é o educar na calma. E esse cantinho é criado junto com a criança, não é um castigo de tipo, vai lá pro seu cantinho pensar no que você fez, isso é castigo, né? É só, ó, tem um cantinho da calma, você acha que vai te ajudar? E só funciona se você criar junto com a criança, se você começar a modelar, né? Ir para o cantinho também quando você ficar com raiva. É como se fosse o banheiro, né? Eu, quando tô nervosa e com raiva, eu vou pro banheiro, me fecho lá dentro, respiro, lavo o rosto. Esse é o meu cantinho da calma. Então, assim, é preciso modelar para as crianças, tá? Porque senão não funciona. A roda de escolhas, tem a roda de escolhas, né? Que é a pizza, que pode ser fatiada, né? E colocada coisas para ajudar na hora da raiva. E na roda de escolhas, coisas para ajudar em outras situações que sejam trabalhosas por aí, tá? Sim, consistência, porque a gente parece que cansa rápido. Exatamente, é porque a gente é imediatista. A gente quer fazer uma coisa hoje e ter resultado rápido. Por isso que as pessoas punem em castigo, porque teoricamente, né, assim, o resultado vem mais rápido. Mas qual o custo disso, né? E a gente precisa entender que educar uma criança é a longo prazo. Eu vi um vídeo um dia desses, gente, que eu vou até tentar achar para compartilhar com vocês. Era uma moça falando da história do bambu. Falando que o bambu, primeiro, ele fica anos crescendo para baixo da terra. A gente não vê, né? Ele primeiro fica ali fincando as raízes, ele vai ficando firme ali embaixo, construindo aquelas raízes, e quando ele tá pronto, aí sim ele começa a crescer para fora. E aí a gente consegue ver o bambu, né? Ver os resultados. E é exatamente isso as crianças, né? A gente, por ter essa coisa imediatista, a gente fica querendo fazer uma ferramenta hoje e já ver o resultado amanhã. Mas é a longo prazo. Na infância, a gente está construindo as raízes. E essas raízes, muitas vezes, o que a gente está construindo, o que a gente está plantando, a gente não consegue ver. Não é palpável, sabe? E é a longo prazo que a gente vai conseguir ver isso, que a gente vai conseguir ver e ter os frutos do que a gente está plantando. Então, assim, cansa, porque a gente é imediatista, porque a gente tem que colocar energia. Só que muitas vezes a gente coloca energia para punir, para castigar, para pensar em formas de manipular a criança, que também gera energia, mas a gente não quer pôr energia para fazer uma coisa que vai fincar e dar raízes mais firmes e frutos melhores lá na frente. Como agir quando o comportamento agressivo é em sala de aula? Olha, em sala de aula é o seguinte: se aconteceu na sala de aula, quem precisa intervir é a professora, porque foi ali na hora. Ele tá tentando comunicar alguma coisa. Gente, quando a criança tá com raiva, é agressiva, ela está tentando comunicar alguma coisa, tá? Pode ser alguma coisa que aconteceu em casa? Pode, né? Pode ser alguma coisa que aconteceu lá na escola? Pode. Mas na hora que tá acontecendo, é ali na hora que tem que intervir. Não adianta a professora, né? Ah, não sei o que, parou, não sei o que, obrigou a criança a pedir desculpas, comenta com a mãe e fala assim, ó, resolve em casa. E você vai fazer o que em casa? Você vai colocar ele de castigo pra que ele não bata de novo na escola no outro dia, sendo que ele não tem córtex frontal e nem controle de impulso? Não vai adiantar, né? Então, assim, é importante que a professora compartilhe com a mãe, sim, e fale o que ela tá fazendo dentro de sala de aula, né? O que ela percebeu, o que ela acha que pode ser, para que a gente, enquanto mãe dentro de casa, a gente reforce, fale a mesma língua que a professora e tente entender por que ele tá fazendo isso, né? Porque às vezes a criança bateu na sala de aula e brigou com um amigo e nem era sobre, sei lá, o lápis que eles estavam disputando.
é sobre algo maior. Lembram do iceberg, né? Que a gente tem que olhar a causa e não só ali os sintomas, né? Por que será que ele tá brigando tanto em sala de aula? Será que ele tá se sentindo desmotivado, desencorajado? Será que tá faltando conexão em casa? Será que tá faltando ensinar gerenciamento de emoções? Será que ele tá se sentindo capaz e pertencente dentro de sala de aula? Porque às vezes a criança não se sente capaz, se sente desencorajada. Ou às vezes ela tá entediada porque as aulas são sempre as mesmas, ela não tá se sentindo motivada a ir pra escola. Então tem que olhar tudo isso, porque senão o comportamento continua se repetindo, né? A gente não pode ficar aqui tentando só apagar micro incêndios, a gente tem que ir lá na raiz do problema, né? E aí, nesse momento, escola e família precisam unir forças, falar a mesma língua, trocar informações para entender se vem da escola, se vem de casa, o que estão fazendo aqui, o que estão fazendo aqui e trabalharem como um time, tá? Acontece na rua ou entre o local que não temos o canto da calma ou outros recursos? Por isso que é importante, Luana, trabalhar vários recursos. Respirar, ele pode respirar em qualquer lugar. Pular, ele pode pular em qualquer lugar. Imitar um leão, ele pode imitar em qualquer lugar. Ganhar um abraço, correr, sabe? Então, assim, vários recursos para várias situações e vários ambientes. Então, quando a gente diga que vai se afastar porque tá nervosa e a criança vai atrás e fica nervosa assim, pode ser que, né, em algum outro momento a gente saiu com a intenção de punir ela, né, da nossa presença. Então, assim, eu vou sair porque eu não aguento mais olhar pra sua cara e eu quero sair, eu não quero ficar perto de você. Talvez a gente nem tenha falado isso, mas o jeito que a gente falou, nossa expressão, passou essa mensagem. Ou, em algum momento, a gente saiu mesmo, tipo, largou a criança lá, ignorou, não falou nada, né, que a gente tava saindo. Ou pode ser porque ele realmente tem esse medo, né, por algum momento, por alguma razão, ele tem esse medo. Então, assim, acolhe, valida, se ele quiser ir atrás, ele pode ir atrás. E mesmo que ele fique gritando mamãe, 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 você vai lá, bebe uma água, volta e fala, tá tudo bem, eu só fui beber uma água porque eu precisava me acalmar. Entendeu? Simples assim, né? Não joga nele a responsabilidade do que você tá sentindo e depois, né, reconecta com o cérebro mais calmo pra conseguir conversar e explicar pra ele, né? Pra ele entender que você vai e que você volta. Bom, people, eu sou a professora e conversando depois a criança disse que só queria machucar a amiga mesmo. Fiquei sem saber o que fazer. Não sei qual é a idade, Daiane, mas aí a gente tem que entender como que essa criança é educada em casa, né? Muitas vezes ele apanha e ele aprende que os pais às vezes batem nele porque querem machucar ele, querem fazer ele se sentir mal por algo que ele fez de errado, né? E aí ele reproduz isso na escola. Às vezes o machucar é assim, aquela amiga me fez muito triste e feriu meus sentimentos e eu quero fazer ela se sentir mal. E aí é nesse momento que a gente entra e aborda a parte emocional, né? A gente fala que a gente entende. Ah, mas por que você queria machucar ela? O que ela te fez? Ah, ela pegou o meu lápis. Ah, entendi, ela pegou o seu lápis. E quais são as opções, né? A gente pode pedir o lápis pra ela, falar que ela pegou o lápis sem pedir, né? Se você ficar com vontade de novo de bater na sua amiga, né? De querer machucar a sua amiga, me procura que eu vou te ajudar a achar outras soluções, né? Então, assim, é aí que a gente tem que trabalhar. A gente não pode julgar a criança e envergonhar ela e apontar um dedo pelo que ela tá sentindo, sabe? O que ela tá sentindo, ela tá sentindo. Então, por que será que ela tá se sentindo assim? Por que ela acha que essa é a única essa é a única ferramenta que ela tem pra expressar isso que ela tá sentindo, entende? Por isso que é tão importante trabalhar a inteligência emocional nas escolas. E é uma coisa que poucas escolas fazem. Ó, última pergunta que eu vou responder. 2 anos, bate no rosto das pessoas, joga objetos no chão, tento redirecionar, mas ele continua. O que devo fazer?
Não sei se você estava aqui no início da live, Cris, mas volta lá no início depois. É colocar o limite, segurar a mãozinha e falar que não pode e redirecionar que nem você tá fazendo. E entender o porquê dessa criança tá fazendo isso, né? Muitas vezes a criança tá, por exemplo, o que aconteceu num atendimento meu. A criança tava jogando a colher e o prato da comida sempre no chão. Por quê? Porque ela tava tentando comunicar que ela não queria mais comer, que ela tava satisfeita. E aí ela empurrava o prato, a mãe empurrava de volta. Não, come mais um pouco. Ela empurrava o prato, a mãe empurrava de volta. Come mais um pouco. E aí ela, tipo, fica pé da vida. Tipo, ninguém tá me entendendo nessa casa. Eu vou jogar a comida pra perceberem que eu não quero mais a maldita da comida, né? Outra coisa que pode acontecer é a criança tá jogando coisas, não porque ela tá com raiva, mas às vezes ela tá jogando as coisas porque ela tá com a necessidade de treinar esse movimento de jogar as coisas, né? E aí a gente precisa sanar essa necessidade dela de gastar energia jogando as coisas com coisas que podem jogar. Ah, você quer jogar? Não é? Fala assim, olha, não pode jogar a colher, né? Faz isso com a colher, ok? Mas como que ela vai gastar essa necessidade? Ó, você quer jogar alguma coisa? Vamos jogar bola, né? O bater no rosto das pessoas, às vezes, tem que entender se é de raiva, se é de animação. Porque às vezes tem criança que bate de animada. O meu filho, quando ele era dessa idade, ele ficava muito animado, muito eufórico. Ele batia no rosto das pessoas. Ele agarrava, ele apertava. Se era de gana mesmo, né? E aí eu tive que mostrar pra ele o que fazer quando ele tá animado, né? Ah, você tá animado? Vamos dançar, vamos bater mãozinha. E repetir, tá? Então, pessoal, é isso. Esta foi a nossa live de Café com a Fer, que tá mais pra um happy hour, né? No próximo a gente pode trazer um vinho, não é mesmo? De férias. Durante as férias agora em julho, acho que ficaremos neste horário, né? Depois vocês me contem lá no direct o que vocês acharam desse horário, porque de manhã não vou conseguir, porque a criança tá em casa. E hoje falamos sobre criança que bate. Então, se vocês gostaram, compartilhem. Tirem aquele print, coloquem nos stories. E se ficou alguma dúvida, me mandem na caixinha, tentarei responder. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. E para quem tá precisando de ajuda, de um direcionamento mais personalizado, né, para focar na necessidade de vocês aí mesmo, no mês de julho eu tô com os atendimentos individuais abertos, com poucas vagas. Então, para quem quiser, me chama lá no direct que eu passo os valores e passo as informações. E é isso. Um abraço e até mais!